A doença venosa crónica atinge cerca de 35% da população adulta, com maior incidência nas mulheres a partir dos 30 anos. Para nos ajudar a perceber melhor esta patologia, junta-se agora em estúdio Paulo Almeida, especialista em angiologia e cirurgia vascular. Boa noite. Boa noite, muito Seja obrigado. muito bem-vindo ao Fala Portugal. Começo por lhe perguntar, e para quem não conhece bem esta doença, quais é que são os principais sintomas? Em primeiro lugar, agradecer a presença. Os principais sintomas, e penso que é pertinente falarmos desta doença nesta altura do ano, que é uma altura em que estamos num período de calor, começam por ser essencialmente a dor na perna. E é precisamente, os doentes referem esta dor mais nesta altura do tempo quente, nas fases iniciais da doença. É uma dor que se instala ao longo do dia, portanto o doente acorda relativamente bem e depois com o passar do dia vai começar a ter a sensação da perna pesada, cansada e pode denotar inclusive o aparecimento de algum inchaço, portanto ao nível do membro inferior das pernas. E como é que é feito o diagnóstico, Paulo? O diagnóstico, em primeiro lugar, deve ser feito sempre por um profissional de saúde. Portanto, o doente, por vezes, tem a tendência de comentar com um familiar ou com um amigo e as pessoas, na melhor das intenções, têm tendência para sugerir, olha, faça isto, toma aquilo. Mas não, o diagnóstico deve ser feito sempre por um profissional de saúde. Portanto, aconselho os telespectadores que tenham este tipo de sintomatologia a recorrerem a um profissional de saúde. O diagnóstico começa por uma história clínica, por uma colheita de dados e segue-se a uma observação e, por fim, um pedido de um exame auxiliar diagnóstico, que neste caso costuma ser sempre um ecodoppler, que é basicamente uma ecografia. E esta é uma doença que atinge sobretudo mulheres. Sim. Conseguimos perceber porquê? Atinge. O género feminino é efetivamente bastante, portanto, em termos de proporção, tem uma proporção muito superior ao género masculino. Tem a ver com vários fatores. O primeiro fator é o fator hormonal. Portanto, está perfeitamente documentado que, no caso das senhoras, existem momentos da vida onde existem variações hormonais. O início da puberdade, o início da toma dos anticonceptivos orais, a gravidez, a substituição hormonal, a menopausa. Portanto, isto são fatores hormonais que estão perfeitamente documentados e que estão correlacionados com a doença. Quer dizer que a doença também se agrava nessas fases da vida da mulher? Sem dúvida, sem dúvida. E agrava também não só nas senhoras como também no género masculino com a idade. Pronto, as senhoras na gravidez particularmente, devido ao aumento da pressão e do volume abdominal, há uma dificuldade, portanto, no retorno do sangue ao coração, portanto, no retorno venoso. E, portanto, estes fatores contribuem de forma, portanto, para que a doença seja mais incidente no género feminino. Para além também das senhoras, por uma questão anatómica, terem menos massa muscular do que o homem. E que implicações poderá ter caso o diagnóstico não seja feito atempadamente? Esta doença, como qualquer doença, e a medicina do século XXI é uma medicina preventiva, deve ser diagnosticada o mais precocemente possível, porque o diagnóstico tardio acarreta uma série de problemas, nomeadamente o sofrimento pessoal, familiar, o absentismo laboral. Cerca de 8% das pessoas têm uma reforma precoce devido a esta doença. Existe cerca de 1 milhão de dias perdidos por ano de absentismo laboral por causa desta doença e, portanto, o diagnóstico deve ser o mais precoce possível para evitar o estadio final da doença, que é efetivamente o aparecimento da úlcera. E, portanto, é este o conceito. Falta-nos falar dos tratamentos e se há cuidados que podem ajudar aqui um pouco a melhorar o estado de vida destas pessoas. O tratamento desta doença assenta basicamente em 4 pilares. Medidas higienodietéticas, ou seja, nós temos que promover um estilo de vida saudável, o controle do peso, o controle ponderal. A obesidade é um dos fatores de risco, portanto, que contribui para o agravamento da doença. Portanto, devemos controlar o peso, ter cuidado com a alimentação. O exercício físico, porque, portanto, o sangue para retornar ao coração necessita para vencer a força da gravidade, necessita de uma bomba muscular e, portanto, as pessoas que são sedentárias, que estão muito tempo de pé paradas ou muito tempo sentadas, têm um risco acrescido, conjugando com a sua hereditariedade, de poderem vir a desenvolver a doença. Portanto, o exercício físico é importantíssimo. A exposição ao calor deve ser evitada, porque o calor provoca uma vasodilatação e vai haver uma sobrecarga destas veias e, portanto, deve, por exemplo, no caso da higiene, do banho, no final do duche, uma passagem com água fria, o dormir com as pernas um pouquinho mais elevadas, evitar roupa apertada, segmentar, no caso das senhoras, o uso de cintas, por exemplo. Por outro lado, depois temos a terapia compressiva, ou seja, um dos pilares fundamentais é o uso da vulgar meia elástica. Portanto, a meia elástica é de suma importância.
Temos também os fármacos venoativos, portanto, que vão atuar ao nível da parede da veia e vão, portanto, promover uma melhoria da qualidade de vida do doente, nomeadamente da sintomatologia. E o estadio final da terapêutica é efetivamente a cirurgia, portanto, que será de evitar, será o... Exatamente. Paulo, ainda se sente que é uma doença algo desvalorizada? Sem dúvida, uma pergunta pertinente. É desvalorizada não só pelo doente, porque o doente, e aí quando falou no início da peça que havia cerca de 35% de prevalência, portanto, em Portugal, eu acredito que o número seja superior, porque não existe o número está subestimado. Primeiro, o doente por vezes aceita este aparecimento das queixas como normal. É normal, estive muito tempo de pé, portanto tenho a perna pesada, tenho a perna cansada. Por outro lado, o próprio profissional de saúde, e um bocadinho também no decorrer da peça que vocês passaram anteriormente, estamos com falta de recursos humanos, falta de recursos económicos e, portanto, a doença ao próprio profissional de saúde por vezes desvaloriza um bocadinho a queixa do doente. As pessoas estarem de facto atentas aos sintomas. Muito obrigada, Paulo Almeida, pela sua presença aqui no Fala Portugal. Boa noite. Obrigado.